Fala pessoal, tudo bem, meus caros e minhas caras? Quero falar com vocês a respeito de natureza jurídica. Tenho certeza que algum de vocês já se deparou, alguns não, todos vocês, estudantes de direito, profissionais do direito, a todo instante se depara com essa terminologia natureza jurídica. Inclusive, se vocês pegarem decisões jurisdicionais, informativos do STF, STJ, a todo instante é ventilada essa questão. A natureza jurídica de tal tema é X. Exemplo básico. Qual que é a natureza jurídica dos emolumentos cobrados pelos cartórios pelas serventias extrajudiciais? Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo e disse que a natureza jurídica é taxa. Mas antes de aprofundarmos, será que é importante nós sabermos a questão preliminar, o que é natureza jurídica, para depois fazermos os aprofundamentos? Eu costumo refletir muito em sala de aula a respeito disso. Os meus alunos, alunas, eles sabem. Eu não gosto de ficar memorizando conceito, definição, simplesmente jogar informação. Então vamos por partes, por recortes. Primeiro recorte. O que seria natureza jurídica? A ideia é relativamente simples. Natureza jurídica seria basicamente a localização do instituto almejado dentro do ordenamento jurídico. Então, por exemplo, se eu falar para vocês qual é a natureza jurídica do furto, certamente todos vocês já ouviram falar no furto, subtrair algo para si ou para outrem com um ânimo definitivo. Então, se eu olhar para o ordenamento jurídico, nós temos N leis, N normas. Onde que eu vou localizar essa expressão, esse instituto chamado furto? Vamos localizá-lo no âmbito penal. Maravilhoso. Mas ainda assim, no âmbito penal, nós temos N normas, N regras. Dentro do universo penal, eu vou localizar o Instituto Furto dentro do Código Penal, mais precisamente na parte especial e aprofundando, fazendo um recorte ainda maior, mais fino. Irei localizar o Instituto Furto dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio. Então, qual é a natureza jurídica do Instituto Furto? É um crime contra o patrimônio. Eu olhando para o ordenamento jurídico, no universo inesgotável de normas, eu consigo localizá-lo dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio. E por que isso é importante? Porque, uma vez identificada a natureza jurídica, meio caminho andado. A nossa vida estará muito mais facilitada. Por quê? Se o furto ele é um crime contra o patrimônio, todas aquelas regras que regulamentam os crimes contra o patrimônio se aplicarão ao furto. Então, outro exemplo, cachorro. Entendimento clássico, não vou entrar em assuntos, digamos, mais polêmicos de vanguarda. O entendimento clássico do cachorro. Se eu olhar para o ordenamento jurídico, onde que eu consigo alocar o cachorro? Dentro do universo civilista, mais precisamente no Código Civil, parte geral, dentro da parte geral, no capítulo de bens. Por que isso é importante? Porque se o cachorro ele tem a natureza jurídica de bem, aquelas regras, principiologias, conceitos chaves elementares relacionados aos bens se aplica ao cachorro. A pergunta, a interação, se fosse um encontro ao vivo, a resposta poderia até ser intuitiva, mas ela precisa ser dita. Então, ora, se o cachorro ele é um bem, ele é o objeto da relação jurídica, ele não é o sujeito de direito. Isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque capítulo do Código Civil, sujeito de direito, diz o quê? São sujeitos de direito, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. E por que isso é importante? Porque pessoa natural e pessoa jurídica, eles podem titularizar direitos, bem como contrair obrigações. Eles são um sujeito, eles que detêm a prerrogativa de relacionar ou trabalhar obrigações, contratar, etc. O cachorro, ele não está alocado no capítulo de sujeitos de direito. Ele está alocado no capítulo de bem. Então, concluindo esse raciocínio inicial, no nosso país, no nosso ordenamento, se eu quiser fazer um testamento e deixar parte do meu patrimônio para o meu cachorro, eu posso fazer isso? Não, porque o cachorro ele não é sujeito de direito, ele é um bem.
bem móvel, aquele famoso semovente. Podemos fazer isso com vários institutos, por exemplo, plano de saúde, no universo jurídico, onde que eu consigo alocar, onde que eu localizo o plano de saúde? Ele está ali alocado, localizado num contrato de consumo. É uma relação de consumo. Então as regras, as principiologias que serão aplicáveis serão as regras do Código de Defesa do Consumidor. A questão da vulnerabilidade, eventual inversão do ônus da prova, etc. Uma outra reflexão, habeas corpus. Tomemos cuidado. Olha como sabermos, como identificarmos a natureza jurídica do instituto resolve muita coisa. O habeas corpus, ele não é recurso. Se eu olhar para o ordenamento, o habeas corpus não é recurso. Ele é uma ação impugnativa autônoma, com fundamento constitucional. É verdade, o fundamento está lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas a natureza jurídica é de ação. Ação impugnativa autônoma. Por que isso é importante? Ele não é recurso. Se o habeas corpus não é recurso, toda aquela principiologia, normativa, regramento que se aplicam aos recursos, não se aplicam ao habeas corpus. Então, por exemplo, pressupostos recursais, requisitos de admissibilidade recursal, tempestividade. Recurso tem prazo para ser manejado, para ser interposto. Habeas corpus não é recurso. Então, por isso que eu posso impetrar um habeas corpus a qualquer momento. Observem como é importante entendermos o que é natureza jurídica e, a partir de agora, fazermos esse exercício. Por exemplo, uma questão que costuma induzir alguns candidatos, algumas pessoas, alguns operadores do direito a erro, equívoco. Partido político. Qual é a natureza jurídica do partido político? Então, se nós olharmos para o ordenamento, nós vamos identificar que ele está alocado lá na parte geral do Código Civil, mais precisamente na parte de sujeitos e sujeito de direito na espécie pessoa jurídica de direito privado. Partido político, ele é pessoa jurídica de direito privado. Por que isso é importante? Ora, se ele é uma pessoa jurídica de direito privado, as regras, os conceitos, características que regulamentam, normatizam as pessoas jurídicas de direito privado se aplicam aos partidos políticos. Talvez a principal, autonomia de vontade. As pessoas jurídicas de direito privado, elas decorrem da vontade humana. Pessoa jurídica de direito privado, a origem, um dos requisitos para se criar é a vontade humana. Obviamente que se a vontade humana pode criar uma pessoa jurídica de direito privado, também pode colocar fim. Olhem a diferença, o partido político, ele não é pessoa jurídica de direito público. O regramento é totalmente diferente. A pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. Ela é regulamentada por lei. Ela é extinta por lei. Então, se eu falar por equívoco que o partido político é uma pessoa jurídica de direito público, eu estarei cometendo um erro muito grave. A partir de agora, quando vocês estudarem, forem trabalhar um instituto, não se esqueçam de, ao iniciar o estudo de um instituto, de um tema, além de vocês compreenderem a ideia, conceito, definição, façam um raciocínio a respeito da natureza jurídica. Isso fará muita diferença. Eu lembro que quando surgiu o Instituto da Reclamação Constitucional, começou a discussão. Qual que é a natureza jurídica? É recurso? É ação impugnativa autônoma? É um remédio constitucional à parte? Então observe, a tomada de posição, quando você identifica a natureza jurídica, ela vai facilitar demais a vida de vocês. Dever de casa de todos vocês, ao estudarem um determinado assunto ou olharem ao redor da casa de vocês, do escritório, da biblioteca, pensarem em natureza jurídica e fazerem essa reflexão. E eu faço também um parênteses, não consigo, eu tento ser breve, mas uma coisa puxa a outra. Nós, do universo jurídico, nós temos a fama, às vezes justa, mas muitas vezes
justa. Qual fama? De nós sermos extremamente formais, formalistas, uma linguagem rebuscada. Não, não é isso. É que nós precisamos ser claros, técnicos e precisos. Porque se nós não formos técnicos e precisos, muitas vezes nós dificultamos não só a nossa vida, como a vida do destinatário da informação, o nosso cliente, se estivermos falando da atividade profissional. Então vou voltar na questão do livro. Se eu falar simplesmente de uma forma, entre aspas, jogada, qual é a natureza jurídica do livro? Eu estou partindo de um raciocínio de regra geral. Então o livro, ele é a princípio, natureza jurídica, ele é um bem móvel. Se não me passar nenhuma informação a mais, é um bem fungível. Por quê? Eu posso pegar um livro e substituí-lo tranquilamente por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade. Onde eu quero chegar? Então, eu tenho que ser preciso, claro. Se eu, por exemplo, ao invés de falar do livro em si, mas do conteúdo intelectual desta obra, a natureza jurídica já não é mais bem móvel. Nós estaríamos falando de direito autoral. Inclusive, nós temos uma lei específica que regulamenta o direito autoral. É uma lei de 98, eu não me recordo o nome, 9.610, o número. Não me recordo o número de cabeça, salvo engano, 9.610, mas ela é de 98. Comecem a fazer esse exercício. Para quem é estudante de direito, peguem lá um vademecum. Esse vademecum aqui é bem diferentão, hein? Aliás, tiveram alguns alunos, na verdade, aluno foi um. Foram alguns estagiários que vieram me perguntar a respeito de vademecum, é bem interessante, tá? Eu creio que, principalmente para quem vai prestar a prova da OAB e concurso público que tem previsão de provas discursivas, é importantíssimo ter um vademecum físico e deixá-lo preparado. Dá até para ver esse aqui, todo preparadinho, mas aqui é assunto para um outro vídeo, porque o foco aqui era a natureza jurídica. É isso, meus caros, minhas caras. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Mesmas considerações finais de sempre. Se esse vídeo agregou alguma coisa para você, se ele fez sentido, contribuiu para o teu crescimento, então o professor pede, curta, compartilha, faça uma interação, porque isso ajuda que o YouTube ele direcione esse vídeo para outros estudantes, outros operadores do direito que também desejam evoluir, crescer, ter uma compreensão um pouco mais apurada do assunto do universo jurídico. Obrigado, meus caros, minhas caras. Fiquem com Deus.